então, vindo aqui aos desenhos, né, a parte da ilustração, a gente começa aqui com uma visão poética do coração, né? Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma medalha, um artefato que foi encontrado junto ao corpo de um faraó egípcio, aproximadamente 1.400, 1.500 anos antes de Cristo. Portanto, essa figura tem algo em torno de 3.500 anos. Segundo o relato, também lá do sarcófago do faraó, esse faraó teria morrido de paixão, né? Talvez seja um dos primeiros registros da humanidade que mostra o coração e os seus vasos. Tá? É talvez o registro mais antigo, mostrando ali os vasos saindo e chegando ao coração. Bom, a gente olhando, antes da gente falar propriamente da anatomia, né, do coração como um órgão impulsor, a gente vai ver a estrutura da parede cardíaca. Tá? Vocês estão vendo aí um corte do miocárdio, né, da parede miocárdica, e é possível perceber aí as três estruturas envolvidas na anatomia do músculo cardíaco. Tá? O coração, a gente sabe, ele é envolto a um saco que a gente chama de pericárdio, é o saco pericárdico. E esse pericárdio ele tem duas lâminas. Na verdade, o pericárdio é composto por duas lâminas. Uma mais externa, que é a lâmina fibrosa, é o pericárdio fibroso. O pericárdio fibroso ele tem contato com as estruturas do mediastino, com a pleura, né, dos pulmões. E a parte mais interna do pericárdio, que é a camada serosa ou pericárdio seroso, fica em contato com o músculo cardíaco propriamente dito. Tá? Porém, o pericárdio seroso, a gente pode subdividi-lo também em duas finas lâminas. Tá? É a camada parietal do pericárdio seroso e a camada visceral do pericárdio seroso. Tá? A camada parietal ela fica aderida à camada mais externa do pericárdio, que a gente já falou, é o pericárdio fibroso. Tá? Então, a camada parietal do pericárdio seroso ela se adere ao pericárdio fibroso. Tá? A camada mais interna do pericárdio seroso é a que tem conexão, ligação íntima com o músculo cardíaco. Tá? Fica fortemente aderida ao músculo cardíaco. Tá? A camada mais interna do pericárdio seroso, essa que tem contato íntimo com o músculo cardíaco, a gente chama de epicárdio. Tá? Então, olhando o músculo cardíaco de fora para dentro, a gente tem o epicárdio, a camada intermediária a gente chama de miocárdio, e a camada mais interna, que é a camada que reveste as câmaras, né, ventriculares e atriais, a camada mais interna, a gente chama de endocárdio. Tá? É importante a gente notar no endocárdio a presença de projeções. Tá? O endocárdio ele é revestido por um tecido fibroso, esse tecido é brilhante, é extremamente liso, isso dificulta a agregação, né, a aderência de coágulos de material sanguíneo no interior, né, das câmaras cardíacas, e o endocárdio ele emite projeções que a gente chama de trabéculas. Tá? São as trabéculas cárneas. Tá? Nessa próxima imagem, né, a gente já tem o coração visto como um todo. A gente sai daquele detalhe da parede do miocárdio, a gente vem para uma visão geral do coração. Então, a gente pode visualizar aí novamente a parte mais externa, né, a parte intermédia, que é o miocárdio, e a parte mais interna, que é o endocárdio. Tá?
Essa parede mais espessa, a gente percebe que tem nos ventrículos, um ventrículo que tem a sua parede muscular mais espessa. Esse ventrículo é o ventrículo esquerdo. Ele tem a parede muscular mais espessa, mais forte, porque ele bombeia sangue contra uma pressão muito maior do que a que o ventrículo direito está acostumado a bombear. Tá? Só para a gente ter uma ideia, a pressão média contra a qual o ventrículo esquerdo trabalha é em torno de 90, 95 milímetros de mercúrio, que é a pressão média vista na aorta, percebida na aorta. Já o ventrículo direito, ele é mais fino, tem uma camada muscular menos espessa, né, menos volumosa, porque ele trabalha contra uma pressão média em torno de 20 milímetros de mercúrio, que é a pressão média percebida na artéria pulmonar. Tá? Então, essa figura aí mostra para a gente a diferença, né, da parede muscular do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, mostra também as projeções que a gente acabou de falar, tá? As projeções que o músculo ventricular produz. Tá? Essas projeções, elas se transformam, algumas dessas projeções se transformam em músculos papilares. Então, a gente pode perceber aí, tanto no ventrículo esquerdo quanto no ventrículo direito, músculos papilares que estão ligados a cordas, a cordões tendíneos. Esses cordões tendíneos, eles vão se fixar nas válvulas atrioventriculares. Tá? Então, a gente tem a músculo papilar, cordoalha tendínea, fixado à válvula bicúspide, e músculo papilar, cordoalha tendínea, fixados à válvula tricúspide. Esse sistema músculo cordoalha tendínea tem uma finalidade bastante interessante. Eles impedem, como a sístole ventricular gera pressões elevadas dentro das câmaras, né, direita, esquerda e, obviamente, muito maior na câmara esquerda, essa pressão produzida na câmara esquerda durante a sístole ventricular, se não fosse esse sistema de músculo tracionando as válvulas, essas válvulas elas sofreriam a eversão superior. As válvulas elas são direcionadas para baixo, elas seguem o fluxo atrioventricular e elas se abrem, né, a bicúspide, como se fossem bico de pato. Tá? E esse bico de pato ele se orientaria inferiormente. Tá? Se não fosse esse sistema músculo tendíneo, essa válvula, durante a sístole ventricular, ela sofreria eversão. A gente teria fluxo sanguíneo de baixo para cima. Tá? Então, isso só não acontece em função desse sistema de segurança. Tá? A gente nota também nessa gravura os átrios, as câmaras atriais. Tá? O átrio esquerdo, tá? O átrio esquerdo ele recebe 4 veias pulmonares. Tá? São 2 veias pulmonares esquerdas e 2 veias pulmonares direitas. Tá? Lá no átrio direito, a gente verifica a presença da válvula, como eu falei, né, válvula tricúspide, e a gente tem ali no átrio direito o orifícios ósteos de entrada, né, tanto da veia cava superior quanto da veia cava inferior, e também das veias coronárias, né, do seio venoso coronário, que também traz sangue ao coração. Tá? Esse grande vaso aí, no centro dessa imagem, é a artéria aorta. Tá? Então, a gente vê ali a artéria aorta, que tem o seu início ali na válvula aórtica, é aquela estrutura superior ali dentro do ventrículo esquerdo, e a gente vê a curvatura, a crosta aórtica. Tá?